Olá, bem-vindos à disciplina de Laboratório de Banco de Dados. Na aula de hoje, nós vamos ver alguns comandos, não diria totalmente avançados, mas comandos um pouco mais sofisticados que aumentam e melhoram a nossa produtividade. Bora lá aprender? Olha, o primeiro deles é o teste com intervalos, tá? Onde nós utilizamos o between. Então vamos ver essa pequena query. Olha só, se a gente tivesse aqui, por exemplo, um problema para selecionar os equipamentos que podem transportar entre 200 e 300 passageiros. Então eu quero um intervalo, eu não quero um valor único, onde a gente poderia utilizar o igual, maior, menor, o diferente, como nas operações aritméticas que nós já vimos. Agora eu quero fazer um teste de intervalos. Primeira coisa é olhar sempre o nosso modelo de dados. Então eu tenho aqui no modelo uma tabela de equipamentos, eu tenho aqui os equipamentos com a quantidade de passageiros que cada um pode transportar. Então nesse momento eu tenho um campo aqui que atende e eu posso então elaborar a minha query, porque eu tenho informação no banco de dados. Olha, para eu elaborar essa query, eu venho aqui e vou utilizar o comando between. Olha só como ficou aqui. Select, selecionar os equipamentos. Então ele colocou aqui o código e o nome dos equipamentos. Lembrando que no nosso combinado, para efeitos de prova, de trabalho, de avaliações, quando pedir selecionar os equipamentos, nós precisamos colocar todos os campos da tabela. Então aqui o mais correto seria ou eu colocar todos os campos ou eu trocar isso aqui por um asterisco. Select asterisco seleciona todos os atributos. De qual tabela? Da tabela de equipamentos. E aí eu coloco na cláusula where aonde a quantidade between, esse é o comando, essa é a novidade, 200 and 300. Então eu coloco between o valor inicial and o valor final. O between ele tem uma característica própria. Esses valores vocês vão ver que eles são inclusivos, tá? Então vamos lá, rodar a nossa query aqui. Peguei ela, vou levar aqui para o Workbench, tá? E vou executar. Ele está rodando aqui e já já vai trazer o resultado para nós. Observem que quando ele trouxer esse resultado, aqui ele está dando aquela travadinha básica, voltou. Quando ele estiver mostrando o resultado, se vocês observarem aqui, nós temos, olha só, a aeronave 200 entrou, olha, teve um equipamento com 200 e teve um equipamento com 300. Ah, e se eu não quiser o 200 e nem o 300? Aí você tem que vir aqui e colocar 201, end 299, por exemplo, algum recurso nesse sentido, tá? Não tem nenhuma cláusula, pelo menos que eu me lembre aqui, que eu conheça, em que você inclui ou exclui as extremidades. Então, sempre que a gente colocar um valor, pode notar que ele vai incluir aqueles valores, tá? Se eu não quiser, eu tenho que mexer aqui nos valores atribuídos. Ok, gente? Então, between para eu trazer um intervalo, tá? De um range de valores, um intervalo de valores. Quero os alunos que tiraram entre 6 e 8 na prova. E é por aí que a gente caminha, ok? Primeiro comando de hoje, então, é o between. Lembrando que, apesar da gente estar aqui colocando o valor numérico, esse between ele vale também para datas, ele vale para hora e ele pode ser usado também, se eu não me engano, com letras em ordem alfabética, tá? É um uso muito restrito, muito incomum. A maior parte das vezes nós vamos utilizar valores mesmo, mas a gente pode utilizar com data e hora.
tá? Como o exemplo aqui que a gente tem na apostila. Bem, passando agora para a combinação de valores de operadores lógicos. Vamos supor que a gente tivesse agora essa query aqui. Vamos mudar aqui a nossa pergunta, então. Estou colocando aqui para ela ficar com uma fonte um pouco maior. Listar o nome dos passageiros nascidos no ano de 76 e que sejam do sexo feminino. Então, agora, nós temos mais de uma condição de pesquisa, nós temos mais de uma condição de busca. Então, para isso, eu tenho dois operadores, o AND e o OR, que podem ser usados individualmente ou podem ser usados em conjunto. Então, como é que funciona esse tipo de operador? Eu vou pegar a query aqui. Bem, eu tenho primeiro a minha pergunta de pesquisa. Eu quero listar os passageiros nascidos num ano e que sejam do sexo feminino. Depois, eu vou no meu modelo de dados, acho a minha tabela de passageiros aqui. Eu tenho passageiros no meu banco de dados? Tem. Eu consigo descobrir a data de nascimento deles? Olha, consigo, eu tenho a data de nascimento aqui. Se eu tenho a data, eu consigo extrair o ano, sem problemas. E eu tenho aqui o sexo dos passageiros também. Então eu tenho a tabela, eu tenho os dados e eu tenho dois atributos que eu vou utilizar aqui na minha cláusula where. Nesse caso, como eu vou fazer uma comparação com dois valores diferentes, eu vou utilizar aqui o comando AND, o conector AND. Então, olha só. Nesse caso, listar o nome dos passageiros. Então, eu coloquei no select somente o nome e está correto. Pediu para listar nome, é somente o nome. Na cláusula from, eu coloco o nome da tabela de passageiros, que é a origem, a fonte de informação. E eu tenho aqui na minha cláusula where, nesse caso, eu estou usando aqui um to char, tá? Mas a gente tem várias maneiras diferentes de fazer isso. Eu posso colocar a data completa, posso fazer um comparativo. Eu posso utilizar aqui somente o ano de 76. Lembra que nós vimos no finalzinho das funções um operador para a gente extrair o ano? Então vai ficar aqui um desafio para vocês. Façam essa query, voltem lá, sabe? E assim, de propósito, né, para forçar a gente a rever um pouquinho dos comandos, para a gente estudar um pouquinho, voltem lá e adaptem essa query para o MySQL. Então, olha, nós temos aqui um operador onde a gente tem 2 dígitos para o ano e eu estou comparando ele com 7,5. Nós temos lá no finalzinho da aula de funções, funções simples, antes da aula de funções de grupos, nós temos os operadores com data, onde a gente consegue extrair a data que nós precisamos. Desses operadores, então, esse operador da data resolve aqui o problema do ano. Tudo bem. Mas aqui eu coloco o AND. Por que eu estou pondo AND? Igual na linguagem de programação. Não é somente uma comparação. Eu coloco o AND porque eu tenho uma outra comparação, outro argumento que eu preciso trazer para a minha query. E o indicador de sexo do passageiro seja igual a F, ao feminino. Então, com essa query aqui, eu venho e com a cláusula AND eu consigo aqui resolver parcialmente o meu problema. Venho com ela aqui, executo, tá? E aqui eu vou ver, olha, que esse comando to char não existe. Por que ele não existe? Ele está aqui de propósito, porque ele é um comando para o Oracle. Lembra que a nossa apostila tem os comandos dos dois bancos de dados, o Oracle, que é o líder de mercado, e o banco de dados MySQL, que é o que a gente utiliza. Então, eu vou deixar a query aqui e um desafio para vocês. Acertem ela, consertem ela, olhem na apostila como é que a gente traz essas funções aqui, como é que a gente extrai os 2 dígitos do ano, pode ser com 2 ou pode ser com 4 dígitos. Ok, gente? Se tiverem dúvidas, coloquem no chat, mandem um e-mail, tentem fazer. Se vocês não conseguirem, me procurem que a gente avança, tá? Que a gente consegue ajudar. Bem,
Uma outra query aqui para a gente estudar também. Vamos olhar essa aqui, essa próxima. Listar as rotas que partiram ou chegaram do aeroporto do Galeão. Então, nesse momento, eu quero saber a respeito das minhas rotas. Venho aqui no modelo de dados, busco o meu modelo. Olha, onde que eu tenho as rotas? Eu tenho uma tabelinha aqui embaixo, na parte de baixo, que tem as rotas. Ela tem o número, tem um aeroporto de origem e tem um aeroporto de destino, além do valor da passagem. Então, legal, bacana, é aqui que eu tenho informação, é aqui que eu vou me concentrar. Então, listar as rotas, pedir um campo específico? Não. Então, eu posso deixar aqui o asterisco. E partiram ou chegaram. Quer dizer, ele pode tanto ter partido do Galeão, e aqui eu já dei o código do Galeão, que é GIG, para qualquer lugar, para qualquer outro aeroporto de destino, ou que partiram de qualquer aeroporto de origem e o destino tenha sido o Galeão. Então eu venho aqui com Select. Onde que estão os dados? Na minha tabela de rota voo, aonde, e aí na minha cláusula where eu coloco o código do aeroporto de origem igual Galeão, ou, lembra dos operadores lógicos, AND e OR? Eles funcionam igual na matemática booleana, eles funcionam igual nas linguagens de programação. Então eu tenho tanto origem igual ao Galeão, ou destino igual ao Galeão. Então, no comando OU, basta que um dos dois seja verdadeiro para ele trazer. Se os dois forem verdadeiros, nós não temos aeroporto que sai, voo, ou melhor, desculpem, rotas. Não temos rotas que sai de um aeroporto e volta para ele mesmo. Não existe o nosso modelo. Mas a gente tem as duas condições aqui. Então eu tenho também a cláusula OR. Venho aqui, vamos rodar. E essa agora traz a execução para a gente. Olha só, destino Galeão, ele traz aqui um monte de aeroportos de destino Galeão, traz alguns que têm a origem Galeão. Quantos aeroportos ao todo? 194, já trouxe o resultado aqui para a gente também. Então, da mesma forma que eu tenho o AND, eu tenho o OR. O AND, as duas condições têm que ser verdadeiras para ele trazer aquela linha da tabela como resultado. No OR, basta que um dos dois somente seja verdadeiro, ou os dois, para ele trazer aquela linha da tabela também como resultado previsto. Ok, gente? Então, beleza. Assim a gente caminha. E esses operadores, eles podem ser combinados também entre si. Então aqui tem uma query que eu deixo normalmente para o pessoal quebrar a cabeça, eu deixo o pessoal fazer em laboratório. E é uma boa query para vocês treinarem aí para os trabalhos, para as avaliações que se aproximam. Vamos dar uma olhada nela aqui. Eu vou até aumentar um pouquinho a nossa tela. Listar as rotas que saíram do Galeão com destino ao aeroporto de Nova York. Então aqui eu tenho uma condição composta. Ou saíram do Galeão com a passagem custando até $300, no caso, mas poderia ser bem reais, ou ainda as rotas cujo preço da passagem não é determinado, não importando a origem e o destino. Olha só que query complexa, olha quantos argumentos aqui de comparação e de pesquisa nós temos. Então, vocês vão ver que com poucas linhas de comando a gente consegue resolver isso. Vamos separar o problema então. Listar as rotas. Então eu pedi um campo específico? Não. Por isso que está aqui o select asterisco. Pronto. Qual tabela que tem essas informações? A tabela de rota voo. Então ela aparece aqui na cláusula from para nós. Aonde? Então o que eu quero? Primeiro, com destino a Nova York, que saíram do Galeão com destino a Nova York. Então essa é a primeira parte. Eu coloco na minha cláusula where e aqui eu posso utilizar os parênteses também. Parênteses para eu colocar prioridade nas comparações. Igual nas expressões matemáticas, a gente pode utilizar os parênteses para você fazer primeiro aquela operação.
eles são permitidos aqui no banco de dados também. Então, olha só, eu tenho aqui aeroporto de origem Galeão e destino a Nova York. Esse é um argumento para mim. Venho aqui, ou saindo do Galeão com o valor da passagem custando até 300, ou ainda qualquer lugar, mas com o valor da passagem sendo nulo. Tá? Como nessa terceira linha eu tenho uma comparação simples, eu não preciso utilizar o parênteses para ela, mas eu posso utilizar se eu quiser, ele não afeta nada. Então, se vocês estiverem inseguros com as combinações do AND e do OR, coloquem os parênteses. Fica mais elegante, mais bonito e dá um resultado melhor, ok? Então, vamos lá rodar essa query. Eu venho aqui, trago ela aqui para o nosso amigo Workbench e executo. Olha só, destino Galeão, tá vendo? Ah, mas o destino Galeão, poxa vida, aqui estava a origem. Não, mas ele veio aqui pela terceira condição, olha, valor da passagem nulo. Um valor da passagem preenchido, olha, origem, Galeão e passagem até R$ 300, estão vendo? Origem Galeão, passagem até R$ 300, 300 inclusive. Então aqui, gente, como vocês percebem, é uma forma de eu poder combinar mais de um comando em uma query. E eu posso ter aqui um problema complexo, onde eu posso resolver de uma forma relativamente simples, tá? Fica uma dica aí de treinamento para vocês. Coloquem essa query e tentem fazer. Quebrem a cabeça. Aqui na aula gravada, a gente já dá a solução para vocês para terem o caminho das pedras. Mas volto a dizer, é importante voltarem nas aulas e praticarem. Esse conhecimento vai ser importante aí no próximo ano ou no próximo módulo, ok? Bem, e eu posso assim fazer várias combinações de comparações, utilizando o AND e o OR, beleza? Bem, um recurso que eu tenho, que não é muito utilizado, é eu colocar constantes aqui na minha query, para eu trazer o resultado na tabela com um escrito, com uma explicação, com elias, com alguma coisa que possa me ajudar. Então eu vou colocar algo fixo, tá? Eu coloco aqui uma string fixo, dia, por exemplo, e estou trazendo dia. Hora, por exemplo, e estou trazendo hora. Eu posso colocar uma constante aqui na minha query, tá? Então vamos supor que eu coloque aqui, olha, eu quero o código do aeroporto de origem. Então venho aqui, origem, por exemplo. Origem, dois pontos, para deixar bonitinho. E aí eu coloco uma vírgula e ponho o campo que eu desejo. Código do aeroporto de origem. Venho aqui, coloco ele lá. Vamos ver se isso aqui funciona. Olha, funcionou perfeitamente. Estão vendo? Então aparece aqui origem, dois pontos, e aparece o código do aeroporto. Tá? Então essa forma de se colocar aqui as constantes já é na emissão de um relatório, um gráfico, uma tabela, um resultado, para você já ter uma explicação, como eu disse, já tendo um comentário. Então você pode colocar entre aspas simples o que você quiser e ele para cada linha resultado ele vai trazer ali constante que a gente desejar, ok? Bem, uma outra função também para eu concatenar valores, para eu concatenar. E aqui lembra que eu falei da nossa apostila? Olha, aqui já aparece uma certa diferença do Oracle para o MySQL. No Oracle, a concatenação são esses dois sinais aqui. No MySQL, eu tenho uma função concat. Então vamos dar uma olhada aqui. Selecionar o nome e o sexo por extenso dos passageiros com códigos na faixa de 404 a 410. Então vamos trazer essa query aqui para gente. Olha só, pegamos essa aqui. Então eu quero o nome e o sexo por extenso, mas eu não tenho sexo por extenso. Aqui na nossa base nós temos só a letra F ou a letra M. E os passageiros com códigos em uma determinada faixa. Poxa vida, como é que eu vou fazer isso?
eu venho aqui e posso usar uma função concat. Vamos lá, então. E volto aqui na minha query, tá? E executo ela. Olha só. O que eu estou fazendo? Trazendo o nome do passageiro. Lembra o between que nós vimos nessa aula mesmo? Onde o código dele seja entre 404 e 410. E eu estou fazendo o quê? O concat é uma função que concatena, que junta duas coisas. Estou trazendo o indicador de sexo, colocando masculino. Olha, funcionou para os masculinos, mas não funcionou para o feminino. Ficou o masculino aqui. O melhor para a gente fazer isso seria uma função union, que a gente vai ver mais à frente, tá? Mas por hora a gente pode colocar essa condição aqui, tá? Essa condição. E podemos colocar aqui end o indicador de sexo do passageiro é igual a F. Então agora eu tenho um end aqui porque eu estou colocando mais um argumento de pesquisa. Aqui eu misturei maiúsculo e minúsculo porque não tem problema nenhum. Olha, opa, não era o F que eu queria não, perdão, era o M. Tá? Rodei agora. Olha só, apareceu os masculinos. E eu poderia fazer uma outra query e menino, colocando o menino com o sexo feminino. Venho aqui, rodo, beleza, responde aí pra gente. A gente está te aguardando. Venho aqui, olha, e já funcionou o feminino. Ah, e como é que eu coloco as duas queries? Na verdade, é muito simples. Eu colocaria uma operação union. A gente vai ver mais à frente, mas eu vou fazer uma união desses dois conjuntos, tá? Já vou misturar aqui tudo de uma vez. E union. E aí eu coloco o masculino nos indicadores M. Então, na verdade, o que é o union? É um operador que faz a união entre dois conjuntos, a união entre duas queries. Então, eu coloco uma query aqui com as condições que eu quiser e uma outra query com as condições que eu quiser. A única regra do union, o resultado das duas tem que ser a mesma quantidade de colunas do mesmo tipo, para ele não ficar maluco. Tá? Vamos ver se esse negócio aqui roda. Olha só. Coloquei aqui feminino com o masculino. Olha, ele trouxe aqui um resultado para gente. Vem aqui. Beleza. Ok, gente? Bom, o union... Ah, tem mais um detalhe que a gente precisa colocar aqui. Mas eu não quero avançar no union agora, porque a gente vai ter... Eu lembrei agora de um detalhe, mas eu tenho que fazer algumas explicações que estão na próxima aula. Então, eu não quero passar o carro na frente dos bois, tá? Por isso que o importante aqui para a gente, eu vou ficar só com uma query e eu vou colocar a função de concatenação. Se algum dia vocês precisarem, ela está aqui disponível. Bem, gente, e com isso, né, o Group By a gente já vai para o agrupamento de linhas na próxima aula. Com isso, então, a gente fecha a nossa sequência de comandos. Muito obrigado pela participação, muito obrigado a todos, a todas. Refaçam essas queries, tentem quebrar a cabeça. É importante também vocês refazerem o caminho para aprenderem aí, né, os comandos SQL. Muito obrigado e até o próximo encontro. Valeu!